E o nosso assunto hoje é obesidade. Dados do Atlas da Obesidade no mundo apontam que o excesso de peso poderá ser predominante em mais de 40% da população mundial nos próximos 10 anos. E o consumo de alimentos processados, o sedentarismo, a falta de recursos no sistema de saúde são fatores que contribuem para o aumento dessa doença. A gente vai conversar a partir de agora aqui no estúdio com a médica especialista em nutrologia, doutora Ana Tecla. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aline, é um prazer. Por que esse alerta tão importante nesse momento? O que representa essa projeção para daqui a 10 anos? E o que a gente já está vivendo hoje? Hoje a obesidade ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A estimativa que nós temos pela própria OMS é que no ano de 2025 nós teremos em torno de 2,3 bilhões de pessoas de sobrepeso e 700 milhões de pessoas obesas. É um impacto muito grande, não só pela questão da saúde, mas também na economia do país, né? A pessoa obesa, a funcionalidade dela é menor. A pessoa obesa, ela tem um maior número de internações. Por quê? Porque existem doenças associadas à obesidade, onde a etiopatogenia, ou seja, ela tem a doença porque ela já tem a doença obesidade. E a gente pode citar inúmeras doenças, a hipertensão, o diabetes, as doenças cardiovasculares, né? Alguns tipos de neoplasias malignas. Então, são mais de 300 doenças que são associadas à questão da obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica, né? E multifatorial. Então, quando falamos de obesidade, não se pode falar de uma forma muito simplória. Quando nós, no caso, especialistas, iremos tratar uma pessoa com obesidade, a abordagem é muito mais complexa. Ou seja, a gente não pode apenas resumir a obesidade pelo aspecto físico de quem está passando por essa doença, de quem está com essa doença. De forma nenhuma. É a mesma coisa de eu chegar para um diabético e dizer, pare de comer açúcar. Para o hipertenso, pare de comer sal. Não se pode chegar para um obeso e diga, o problema seu é parar de comer. Não é isso. A própria definição da doença mostra, é multifatorial, passando inclusive por fatores genéticos, né? Então, quando você faz a abordagem de um paciente obeso, a abordagem ela é muito complexa. Nós passamos inclusive por entrevista comportamental cognitiva, nós fazemos uma história pregressa desse paciente, quando essa obesidade foi instalada. Em que momento da vida? Foi desde a fase de criança, fase adulta? Teve algum fator que desencadeou as questões hormonais? Nós, mulheres, sabemos que quando entramos na época do climatério, da menopausa, ocorre um aumento de peso, né? De adiposidade também, por conta hormonal. Então, são N fatores que, ao tratar o paciente obeso, nós devemos estar atentos. Doutora, eu anunciei aqui no começo, falando sobre a questão da obesidade, que é um problema de saúde pública, mas eu queria entender um pouco sobre a questão das desigualdades, porque assim, alimentos processados, como a gente falou, estão entre os fatores que aumentaram aí entre as pessoas que estão obesas. O acesso excessivo a alimentos ultraprocessados. Mas existe também a questão da desigualdade social, que faz com que muitas pessoas tenham acesso apenas a esse tipo de alimento que é mais pobre. Como relacionar, como hoje os estudiosos relacionam a obesidade, a questão da desigualdade social? Pois bem, quando eu falei, né, que a obesidade ela é multifatorial, nós colocamos também entre os fatores a questão social e ambiental, né? Então, em determinados países do mundo, você vê que o índice da obesidade é menor.
enquanto outros é muito maior. E está relacionado à questão, o que estou oferecendo de forma nutricional para aquele paciente, para aquela pessoa, e a quantidade, né? A questão social, em algumas áreas do país, embora a quantidade seja grande, a qualidade é péssima. Como existe ao contrário. Se a gente for fazer uma avaliação dos países africanos, nós temos dois grandes problemas, que aí já tem a questão nutricional, não relacionada só à obesidade. É a qualidade alimentar e a quantidade que é escassa. Então, isso sim, a gente passeia sobre esses fatores que desencadeiam a obesidade. Quando você falou em alimentos processados e ultraprocessados, hoje a maior preocupação nossa, desde a fase de criança, é o que oferecer àquela criança. Existe a facilidade do dia a dia, onde a gente vai no supermercado, pega na prateleira, coloca na lancheira e a criança leva. Isso é um fator que tem de ser trabalhado, é um fator educacional, tá? Que eu acredito que os órgãos públicos que sejam responsáveis por isso têm de fazer campanhas, né? A qualidade do alimento que você oferece desde a infância. Então, hoje é muito comum você ver uma mãe, até pelo dia a dia, pegar um achocolatado, pegar um biscoito, ou seja, todos os alimentos ultraprocessados. O que vai acontecer no futuro com essa criança? Vai ser um adulto, até a questão do paladar vai mudar. Fica aquele paciente que tem o paladar infantil, né? Então, a gente sabe que essa condição, o cérebro trabalha muito bem. O açúcar, ele é muito contagiante. Viciante. E viciante, né? Então, tudo isso a gente tem de trabalhar com o paciente quando a gente vai abordar a doença crônica multifatorial, tá? E complexa. Doutora Ana Tecla, muito obrigada por trazer esse alerta. Aliás, a obesidade é um tema bastante amplo, como o próprio tratamento também precisa ser essa abordagem. A gente fica muito grata por a senhora trazer para a gente. Eu agradeço o espaço, porque para mim hoje a obesidade, fazendo até uma pequena observação, eu vejo em algumas mídias, algumas pessoas até fazendo brincadeiras, alguns temas de cantos, né, enaltecendo a obesidade. Eu acho isso uma falta de respeito para o paciente que é portador dessa doença. Como qualquer paciente portador de uma doença crônica, a gente sabe que o tratamento ele é a longo prazo. Graças a novas tecnologias, nós temos N tratamentos. Mas a abordagem, particularmente no meu consultório, a abordagem é ampla. É uma consulta ampla que a gente trata o paciente em diversos aspectos. E o principal, não é só o tratamento medicamentoso ou o tratamento cirúrgico, é a mudança de estilo de vida. Isso sim, é o ideal, é um dos pilares que a gente trabalha muito no nosso consultório. Mudança do estilo de vida, para longevidade e saúde, que é o principal. Vamos desejar saúde aqui para todo mundo e a senhora também. Muito obrigada. Eu é que agradeço o espaço e estou sempre a seu dispor. Bom dia para a senhora. Bom dia.